tarde, meus amores. Hoje a nossa aula será de ciências, certo? Coloquem aí na página 116. Mas, tia, nós já vimos esse assunto. Nós já vimos esse assunto sobre o ecossistema. A tia vai fazer só uma breve revisão, tá? E vou deixar uma atividade para vocês copiarem no caderno sobre esse assunto, até porque a atividade nós já respondemos do livro, ok? Então vamos lá, o ecossistema. Observe esses diferentes ambientes, né? Aí na imagem. Neles podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, peixes, vegetais e pássaros, e de elementos não vivos, água, solo, luz, pedra, que se relacionam entre si em cada um desses ambientes. Acontece uma relação de interação do meio com todo os elementos que o rodeia. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante o que? A manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de deserto, né, que se adaptam às características do lugar. Habitat. O que é habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Não é verdade? Com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que eles eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto, são exemplos de ecossistema. Em cada um deles, percebemos a presença de elementos físicos, né? O calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Ecossistema. O que é ecossistema? Conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. A ecologia é o estudo dos ecossistemas e suas características, das relações entre os fatores bióticos vivos e os fatores abióticos não vivos do ambiente, certo? Aí temos aí os componentes de um ecossistema. Quais são os componentes de um ecossistema? Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos, certo? Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Então, fatores bióticos, todos os elementos vivos que vivem no ecossistema. Fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, né? A água, a luminosidade, a temperatura, as rochas são elementos não vivos, né? Há elementos abióticos, certo? Aí temos aí, ó, observe diferentes tipos de ecossistema. O ecossistema aquático, né? Tem vários animais, vegetais, né? Como os recifes de coral, peixes, né? Aí também a disponibilidade de água, luz solar e temperatura. O ambiente aí, o manguezal, é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural, tanto para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele. E temos também as características principais do que? De um deserto. Então, nós temos aí 3 ambientes, né? 3 ecossistemas. O ecossistema aquático, o manguezal e o deserto. São 3 tipos de ecossistemas, mas um bem diferente
do outro, não é verdade? Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Então, a importância, né, aí de diferentes ecossistemas, né, que é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, certo? Então, essa foi uma breve revisão aqui desse conteúdo que nós já vimos sobre ecossistemas, ok? Aí aqui vai deixar uma atividade para vocês copiarem no caderno, tá bom? Aí agora vamos para cidadania, ok? Vamos para cidadania. Cidadania, nós iremos aí abrir o livro em A Ética e a Pobreza Mundial. Só tem a ver qual é a página. A ética para frente, a ética na unidade 3. Ética e a pobreza mundial, certo? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a ética e a pobreza mundial, dignidade humana. Dentre tantos assuntos que temos trabalhado, sempre refletimos sobre a cidadania e o papel moral e ético do cidadão. A dignidade humana está sempre na pauta, isso se dá exatamente porque vemos diariamente notícias e demais registros do desrespeito aos direitos fundamentais dos seres humanos, o que comprometem seriamente a dignidade. O progresso econômico de alguns países, infelizmente, leva outros às situações de pobreza e comprometimento da segurança de suas populações, levando a ficar sem cuidados básicos e até mesmo passar fome por consequência do enriquecimento ilícito de algumas pessoas, da exploração do trabalho sem a preservação dos direitos, do consumo excessivo dos recursos naturais e conflitos armados que maltratam suas populações. Isso cria um abismo social que gera muitíssimas situações de desigualdade e distribuição injusta nos recursos mundiais, inclusive de comida. Essa desigualdade, infelizmente, cresce a cada dia e maltrata pessoas em todo o mundo, certo? Quase sempre povos já sofridos, principalmente mulheres, crianças e idosos. O enfrentamento e essas situações deveriam se dar por meios governamentais e por uma justa distribuição de renda que levasse a uma equidade na conservação dos direitos humanos e na manutenção das atenções básicas das populações. Por isso é tão importante refletir sobre o tema, pois a cidadania é conquistada através de conscientização das pessoas e pelo exercício diário dos que já têm essa consciência de corresponsabilidade pelo outro. Então, aqui o nosso texto fala sobre a ética e a pobreza mundial. Quais são as causas da pobreza, né? Por que ocorre, quem deveria, né, estar ali sempre ajudando a população. Então, é um texto muito importante. Vocês vão ler novamente e respondem a atividade. Atividades, todas as questões são pessoais, certo?
Então, é só ler direitinho, ok? Qualquer dúvida, lê o assunto novamente. Então, todas as questões são respostas pessoais. Leiam com atenção, certo? Para vocês conseguirem responder a atividade direitinho, até a página 84, certo? Então, da página 80 até a página 84, certo? Aí iremos voltar um pouquinho aí, certo? Onde paramos no segundo bimestre, que temos alguns conteúdos para concluirmos. Então, vocês também irão fazer a atividade da página 41, a extinção dos animais e vegetais, certo? Então, depois que fizerem lá da página 80 até 84, volta para a página 41, onde tem a extinção dos animais e vegetais. Para começar, um problema grave que enfrentamos que também está ligado ao aquecimento global é a extinção da fauna e da flora. Mas o maior causador do desaparecimento de animais e vegetais é o próprio homem. O que será que acontece com o ser humano que não toma consciência dessa destruição da natureza no mundo inteiro? Nós dependemos dela, dependemos dos animais e dos vegetais, direta ou indiretamente. Cada ser contribui para o equilíbrio e continuidade da vida no território mundial. Fizemos uma atividade em outro texto sobre o que podemos fazer para minimizar os problemas do aquecimento global. Se pensarmos individualmente, entenderemos que não há nada a fazer. Mas se compreendermos a grande lição da natureza, de que cada um precisa fazer a sua parte, certamente encontraremos uma maneira, por mais simples que seja, de colaborar. A natureza ensina-nos que todos os seres são muito importantes para que a harmonia da vida seja constante. Exatamente como uma corrente, cada um é um elo. Mas se os elos não são quebrados ou retirados, fica complicado para emendar o que sobrou. Quando há um desmatamento sem os devidos cuidados ambientais, todos os moradores das árvores estarão desabrigados e correm risco de morte, pois os filhotes não conseguem fugir nem esconder-se, não sabem ainda buscar seu alimento, nem se defender. E os adultos que não puderem levar seus filhotes, fogem para se preservarem. Há ainda no meio desse caos os homens que caçam os animais dessas árvores para se divertirem ou para comercializar. Este é só um exemplo entre muitos fatos parecidos sobre a crueldade humana e principalmente total desespero ao meio ambiente, desprezo ao meio ambiente e à consciência cidadã planetária. Ação cidadã. Mas nem tudo está perdido. Muitos seres humanos agem de forma cidadã com a consciência planetária. São profissionais de diversas áreas que se unem e resgatam esses animais que foram capturados para serem comercializados e outros encontrados perdidos, principalmente filhotes em suas mães. São ONGs, instituições do governo que têm a licença de cuidar desses bichos. Os animais recebem tratamento dos veterinários, alimentação e são conduzidos quando estão mais fortalecidos praticarem exercícios. E então, dependendo da gravidade em que foram encontrados, são devolvidos para o seu habitat natural. Este é um trabalho lindo e totalmente voltado para o planeta. Cada espécie recuperada vai se
reproduzir e se encaixar no ciclo da natureza. Por isso, existem pessoas que colaboram com doações de medicamentos, material para higiene e alimentos. Outros colaboram financeiramente, outros ainda oferecem seus serviços profissionais. Certo? Então, nós também vimos aqui um pouquinho sobre a extinção dos animais e vegetais, o que causa, quais são as causas da extinção, né? O que podemos fazer para diminuir. Então, é um assunto muito importante. Aí vocês vão responder aí até a página 47. Da página 41, aí vem a atividade, certo? É a página 47. A maioria das respostas também são pessoais, então cada um vai fazer sua resposta. Qualquer dúvida, volta no texto, lê novamente, certo? Para ter uma base de resposta, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia, para a tia esclarece todas as dúvidas, certo? Então, beijos e até amanhã.